Olá, como você está? É impressionante quando a gente começa a observar o comportamento das pessoas. Bastou ser anunciado um vírus invisível e todas as pessoas começaram a usar máscaras. Saindo na rua, a gente encontra quase que 100% das pessoas usando máscaras. Aproximando-se o inverno, todos já começam a se preparar com os seus agasalhos, os chapéus, as mantas, os casacos, os edredons. Tudo vai sendo preparado, porque é certo que o frio está chegando. Basta um prenúncio de que essas coisas vão acontecer e as pessoas de pronto começam já a se preparar. Pessoas de idade, pessoas jovens, pessoas de todas as idades usam máscara, usam o seu gorro de proteção, usam o seu casaco, previnem-se para aquilo que pode acontecer. Andando nas ruas a gente percebe isso claramente. Dentro da nossa casa isso é visível. Mas é impressionante quando a gente se depara com a realidade triste do ser humano, que se prepara tanto em relação a um vírus, em relação ao frio, em relação a um resfriado, mas não dá importância para aquilo que é o mais importante, o cuidado com a sua vida espiritual. Veja só há quantos anos é anunciado que o ser humano precisa estar atento, ter cuidado com a sua vida espiritual. Mas isso passa despercebido. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, lá está escrito assim: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, todos pecaram. Ou seja, todos irão morrer. O pecado trouxe consigo a morte. Todos pecaram, todos irão morrer. E para este, do qual ninguém pode escapar, as pessoas não tomam tanto cuidado. Elas se previnem com a máscara, com o chapéu, com os agasalhos, mas a vida espiritual passa despercebida. E quase que 50% da população não tem essa preocupação. Vive como se isso fosse uma coisa banal, como se isso fosse uma utopia. Essa é a realidade. Mesmo sabendo que não há um ser humano sequer que não tenha que se deparar com a morte, que viva para sempre aqui neste mundo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 21, lá está escrito assim: em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Deus colocou Jesus Cristo no mundo e colocou sobre Ele o nosso pecado, culpa e consequência, para que nós, em união com Cristo Jesus, tenhamos vida. Isto vem sendo pregado e anunciado há mais de 2000 anos. E mesmo assim as pessoas não se preocupam. Não tomam a precaução e os cuidados necessários com a sua alma, com a sua vida espiritual. Bastou dizer que é preciso usar máscaras e todo mundo está de máscaras. Bastou dizer que o inverno se aproxima e começam a cair as primeiras folhas do outono e todos já se preocupam com os seus agasalhos. Mas diante da morte, esta preocupação é banal. Por que será o ser humano age e pensa assim? Lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 6 e 7, está escrito assim:
Pois o Evangelho foi anunciado também aos mortos, os quais morreram por causa do julgamento de Deus, como morrem todos os seres humanos. O Evangelho foi anunciado a eles a fim de que pudessem viver a vida espiritual como Deus quer que eles vivam. O fim de todas as coisas está perto. Sejam prudentes e estejam alertas para poder orar. A Sagrada Escritura nos anuncia este fim. Ela aponta para este fim. Lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo tanto que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Isto é anunciado, é proclamado, mas é ignorado pela maioria das pessoas. Máscaras, gorros, mantas, casacos, tudo isso é providenciado, mas o alimento espiritual sempre fica para depois. A morte vem. E a consequência do pecado, o salário do pecado, é a morte eterna. Mas o presente maravilhoso e gratuito que Deus nos dá é a vida eterna pela nossa união com Cristo Jesus. Buscai ao Senhor e vivei, mas fazei isso enquanto é tempo. Hoje é dia de salvação. Arrependa-se dos seus pecados pela presença de Deus na tua vida. Busque ao Senhor, Ele te dará a vida eterna. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por sempre de novo lembrar-me da minha fraqueza humana, da minha natureza corrompida pelo pecado. De lembrar-me sempre e todos os dias que a morte vem, mas que diante da morte nós temos a vitória completa em Cristo. Firma a minha fé em Cristo Jesus, porque nele eu tenho vida e vida eterna. Por ele te pedimos e agradecemos. Amém. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja contigo, hoje e sempre.